A nossa conversa de hoje é para conhecer mais sobre a Fator Administração de Recursos, uma asset que faz parte do Grupo Fator, um grupo financeiro com mais de 50 anos de história. Meu nome é Paloma Brum, eu sou economista e analista de fundos na Toro Investimentos. Para conhecer de perto a Fator, os meus convidados são Adriana Mateus, responsável pela relação com o investidor, e Vitor Tartari, gestor do fundo multimercado Fator Portfólio Plus. Bom, antes de começar a conversa com eles, eu convido a você que está nos acompanhando a se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Adriana e Vitor, sejam muito bem-vindos. Primeiro, nós vamos começar com a Adriana, que vai nos apresentar a Fator como um todo. Adriana, fica à vontade, então, para fazer essa introdução para quem nos acompanha aqui. Obrigada. Oi, Paloma. É um prazer estar com vocês. Eu agradeço a oportunidade de apresentar a FAR, a Fator Administração de Recursos. Como você disse, eu sou Adriana Mateus, faço parte da equipe de relação com investidores da FAR. Eu sou economista de formação, especialista em fundos de investimento e tenho aí uma sólida experiência no mercado de assets. Agora, falando da gestora, a FAR, ela iniciou as suas atividades em 1997. Ela faz parte de um grupo financeiro com mais de 50 anos de atuação e que, além da gestão de recursos, além da FAR, nós também temos as outras empresas que têm excelência e expertise em grandes operações estruturadas, em privatizações, fusões, aquisições e seguros corporativos. A FAR, ela é pioneira na gestão dos fundos de governança corporativa e ativismo. Ela tem por filosofia uma gestão ativa, mas a preservação de capital está presente nos nossos processos de investimentos como pilar. Nós adotamos a análise fundamentalista e temos uma rigorosa diligência. Nossas equipes, elas cobrem diversos setores do mercado financeiro. E o que nós buscamos, A Fator, ela busca inovação. E como? Através de soluções, de boas oportunidades de investimento, de possibilidades que façam sentido dentro de um portfólio de tendências, eu diria. E sofisticação, Sofisticação na estratégia, produtos alternativos. E é por esse motivo que eu fiz questão de trazer para bater esse papo conosco o Vitor Tartari, que é o nosso gestor de fundos, que vai comentar um pouco sobre a sua trajetória dele, Vitor, na gestão, e como ele faz a seleção dos fundos que compõem a carteira do Fator Portfólio Plus. O Fator Portfólio Plus está nas plataformas, está na plataforma Toro, ele é um multimercado que compra cotas de fundos de outras casas, Então, por esse motivo, eu acredito que o Vitor tenha uma aula para nos dar, para dividir conosco e principalmente com o pequeno e médio investidor, como enfrentar esse gigante que é o mercado através de um asset allocation bem definido. Vitor, tudo bem? Vamos falar um pouco aí sobre asset allocation? Paloma, oi Adriana, tudo bem? Boa tarde. Vamos sim. Aqui eu faço a gestão do fundo do Portfólio Plus, do Fator Portfólio Plus, que está aí na grade da Toro, junto com a Paloma ali. O fundo é um fundo antigo, começou acho que em 2009, já tem um bom track record, um bom tempo, um bom histórico aí selecionando os ativos, fazendo parte do fundo. Eu sou o novo gestor desse fundo, eu cheguei na Fator agora, faz pouco tempo, mas comecei no mercado já tem um bom tempo, Comecei em 2006, ou seja, tem bastante chão aí. Comecei como todo mundo começava, então corretora, estagiário em corretora, gringa, na Merrill Lynch, depois vai para Hedging Grifo, aí virei trader de gestora, de asset, aí comecei a ser trader, aí virei analista, aí virei gestor, aí fui para Single Family Offices, então alocando globalmente o patrimônio ali do cliente ao redor do mundo, e com uma visão global e não só mais de Brasil. Dali eu fui para Multifamily Offices, que são várias famílias e não mais uma família só também, fazendo a gestão ali olhando globalmente para os ativos e tentando fazer a melhor alocação ali para cada família, para cada grupo, para cada pessoa, para cada indivíduo, CPF que estava ali sob nossos cuidados.
Passei um bom tempo fazendo isso, mantive essa mesma linha ali de Wealth Private por um bom tempo também até agora, e agora vim fazer parte aqui na Fator da seleção e alocação aí dos ativos que vão compor a carteira do Portfólio Plus. Ótimo, Vitor. Então agora eu vou te pedir para você falar mais sobre esse fundo multimercado do qual você é gestor, o Fator Portfólio Plus. Qual que é a metodologia que você aplica para escolher os investimentos nesse fundo e também para quais investidores você acredita que o fundo possa ser mais interessante? Paloma, a metodologia é, de novo, fundamentalista, criteriosa ali em seleção dos ativos, mas tem algumas coisas que é um pouco diferente aí do que a gente vê normalmente nas bases aí das plataformas do mercado, inclusive da Toro. E esse fundo é voltado especificamente para o pequeno investidor, para o investidor em geral. Tá? Então, a gente tenta trazer para esse investidor em geral o que ele não tem acesso normalmente por ele ser um pequeno investidor. Tá? Então, a primeira parte que acho que dá para mencionar é a maior parte da exposição dos ativos está em ativos internacionais no limite do que pode para investidores no geral. Tá? Então, a primeira parte é que assim, você já não está investindo algo que tem só mais do mesmo de Brasil. Tá? Essa é a primeira diferença gritante entre os outros fundos disponíveis na plataforma, tá? Não só da Toro, mas como no mercado inteiro. Tá? A segunda parte é que a gente não tem uma concentração muito forte em nenhum gestor. Tá? Obviamente a gente não é pulverizado, mas a gente é bem diversificado. Isso acontece isso tem um motivo específico, tá? A gente não gosta de correr erro idiosincrático dos gestores. Então ficar refém daquele erro daquele único gestor. Então se você tiver uma posição muito grande em um gestor e esse gestor cometer algum erro de alocação, ele errar o papel que ele quer investir, ou ele errar o momento, o timing do mercado, você pode comprometer a rentabilidade da sua carteira naquele período, ou por um período até extenso, porque você dimensionou errado o tamanho da posição. Tá? Então, esse é algo muito importante quando a gente faz a parte da alocação e seleção desses gestores e ativos. Tá? Além disso, o nosso fundo, os ativos dentro do fundo específico, eles são mais líquidos do que a média do mercado. Tá? Então, mais ou menos uns 20% a 30% aí do fundo tem liquidez em menos de 15 dias, ou seja, isso dá um conforto maior para quando a gente quer mudar de opinião, à medida que o mercado vai desenvolvendo. Por exemplo, agora, com a questão da Ucrânia, a gente mal acaba uma crise, um problema, você já surge outro, então você tem que ter a possibilidade de mudar de opinião rapidamente e mudar a alocação rapidamente. Tá? Mais uma característica aqui do fundo, do Portfólio Plus, que eu acho que vale a pena mencionar, é um drawdown menor, então a gente otimiza a carteira para o drawdown, a gente não quer que tenha quedas abruptas além do que esse investidor espera, tá? Primeiro porque é um investidor em geral, então o estômago dele talvez não esteja preparado para aguentar grandes drawdowns, tá? Só que em compensação a gente para entregar um drawdown menor em momentos de crise e aversão a risco, tá? E o que são momentos de crise e aversão a risco, O que eu quero dizer com isso? O Covid 2020, então março de 2020, quando o Covid veio, ou quando saíram os dados, a gravação do Joesley ali do presidente Temer, chamado de Joesley Day, ou quando teve a greve dos caminhoneiros, que os ativos todos vão para o mesmo lado, normalmente para baixo, e que isso, e o tamanho da incerteza gera um desconforto para o investidor, e normalmente o investidor pequeno é quem sofre mais, porque o dinheiro dele ali é um pouco mais apertado nessas horas, ele se preocupa mais com o tamanho do investimento. Ou quando você teve a crise de 2008, esse também pode ser citado como um desses eventos que eu estou tentando mencionar. Além de vários outros nos últimos 10 anos, tá? Que não vale nem a eleição do Trump, saída do Reino Unido da União Europeia, chamado de Brexit. Todos esses são momentos que a gente viu ali drawdown grande nas carteiras de investimentos aí, aqui no Brasil e ao redor do mundo, e a gente otimiza para que isso não aconteça na carteira, ou se acontecer até um limite específico, tá? E que não rompa esse limite. A gente consegue fazer isso, a gente entrega isso não é exclusivo nosso, mas a gente prefere otimizar para isso.
E o custo disso, ou seja, para que a gente otimize para drawdown, para que a gente otimize para que isso não aconteça nos momentos, né, que a gente não tem controle, a gente precisa ter um pouquinho mais de volatilidade nessa carteira. Tá? Então a gente aceita um pouco mais de volatilidade, né, no dia a dia, mas em contrapartida a gente ganha um drawdown menor no momento que isso acontece. Tá? Por último, acho que assim, uma das principais características, eu já mencionei isso no começo, mas eu vou repetir aqui de novo por último, como a principal característica do fator Portfólio Plus, é uma baixa correlação aí com os movimentos de Brasil. Tá? Então, o que eu quero dizer com movimentos de Brasil? Então, quando a gente tem a Bolsa Brasileira subindo ou descendo, quando a gente tem, né, alguma crise da Petrobras ou alguma coisa acontecendo do ponto de vista político, ou quando o câmbio aqui valoriza demais ou desvaloriza demais, a nossa carteira é um pouco menos correlacionada com isso. Tá? Principalmente também com as flutuações de juros aqui. Tá? Então, a parte boa é que, enquanto aqui pode estar tendo uma crise ou algum problema específico de Brasil, essa carteira ela não vai se comportar tão próximo de Brasil assim, ela vai se comportar bem distante dos mercados brasileiros. Tá? O que isso é bom, né? Principalmente nesses momentos que eu mencionei de crise, e quando ainda mais a crise é só nossa, aqui dentro de casa, do Brasil. Então, aqui eu vou falar só mais uma adição dos diferenciais, é que a gente não aloca apenas, tá, nos fundos, nos medalhões conhecidos, nos fundos batidos que todo mundo conhece, que são famosos, gestores famosos. A gente também, né, por conta do nosso trabalho minucioso aí de busca de ativos, de fundos, de gestores ao redor do mundo e aqui, diferenciados, né, a gente encontra alguns gestores, né, lá fora e aqui no Brasil que não é comumente acessível ao pequeno investidor e também não é comumente acessível ao investidor até qualificado ou profissional. Então, assim, por conta da nossa busca por gestores lá fora, né, do Brasil, aqui dentro, esse trabalho rigoroso e minucioso de busca e análise desses gestores e de ativos, a gente tem aí acesso e consegue trazer para esse pequeno investidor os gestores, né, que não são os medalhões conhecidos, famosos, né, que todo mundo investe, todo mundo tem acesso normalmente aqui no Brasil. Né? Então a gente consegue também trazer achados, né, coisas bem diferentes para dentro do portfólio, tá? Que fogem do comum, do dia a dia da carteira do cliente. Boa, Vitor. Os diferenciais ficaram muito claros, acredito eu, né? Então, para o investidor entender qual que seria o papel desse fundo multimercado, que é um fundo de fundos dentro da carteira dos investidores. E aí eu queria te pedir, então, para trazer algum exemplo desse posicionamento do fundo de vocês, para contextualizar melhor quem está nos acompanhando. Tá certo, Paloma. Eu vou dar um exemplo real, tá? Que é o mais recente, por exemplo, com a história da invasão da Ucrânia, né, pelo Putin, que aconteceu agora, e também os eventos aí que aconteceram ao longo de fevereiro aqui no Brasil. Acho que esse é um bom exemplo, então, né, é um tema atual, tá? Então, assim, a primeira parte, né, qual é o benefício, porque para quem investir nesse fundo, né, qual é o benefício disso tudo? A gente consegue se movimentar no mercado muito mais rápido do que o investidor, pessoa física, né, normal, que não vive o dia inteiro o mercado financeiro e alocação. Então essa é a primeira parte. A segunda parte é que, quando eu faço as movimentações, não existe a cobrança de imposto nessas horas, porque é direto dentro do fundo. Tá? Então, o seu investidor aí da plataforma Toro não vai precisar, por exemplo, pagar imposto. Eu mesmo faço a movimentação aqui na carteira do Portfólio Plus, e não existe essa tributação que ocorre toda vez que o seu investidor pede resgate ou aplicação em um fundo. Né? Esse é um dos maiores exemplos. Qual a consequência disso? Ao longo do mês de fevereiro, a gente foi reduzindo nossa exposição em Bolsa, Brasil, tá? Saiu de 15% para 5%, 6%, tá? Então a gente continua aí com um pouco de Bolsa Brasil. Todos os gestores com quem a gente conversa, o mercado, a gente também olha, o Brasil está barato, né? Mas não adianta a gente comprar algo que está barato, mas que vai continuar barato ainda por muito tempo, né? Por conta da eleição, etc. Então esse é um dos movimentos que a gente fez rapidamente, tá? Então a gente entrou nesse momento que poderia ser um momento super perigoso para os mercados como um todo, a crise da Rússia, né, da Rússia com a Ucrânia. A gente já entrou reduzido em bolsa, a gente já fez algumas realocações menores também, ou seja, a gente reduziu um pouco a exposição em alguns fundos multimercados, macro, tá?
e a gente está com 25% em caixa, em CDI, tá? Passando no overnight ali no fundo de CDI. Ou seja, rapidamente a gente conseguiu ajustar a posição de risco do fundo, tá? Em algum momento agora a gente deve voltar a alocar esse dinheiro, né? Ou seja, colocar esse dinheiro para trabalhar aí nos mercados, nos fundos específicos que a gente quer, à medida que o cenário for se desenvolvendo, tá? Enquanto a gente não vê uma clara melhora, a gente não precisa fazer isso. Ou seja, a hora de aumentar e de reduzir, tá, via fundos, né, gestores profissionais, fica a nosso critério, tá? E a gente consegue fazer isso com uma dinâmica muito melhor e muito mais rápida do que a pessoa física no final, tá certo? O que mais acho que vale mencionar? Falando dos gestores, tá, que estão dentro da carteira do fundo, Paloma, eles mesmos também, né, estão com as suas posições de risco reduzidas. Então isso é um dos outros, mais um benefício de ter o Portfólio Plus na carteira, é que você tem um gestor profissional, né, uma equipe de gestão profissional, analisando, avaliando e olhando a carteira do gestor. Então assim, além do gestor ser um bom gestor, né, um bom fundo para você deter, né, diretamente, a gente está lá o dia inteiro, o tempo todo, entendendo o que esse cara está fazendo. Então, nessa virada de mês, né, agora, logo na Ucrânia, a gente conversou com todos os gestores do portfólio. Então, assim, basicamente todos estão com o risco lá embaixo, reduzidos. Todos estão esperando para ver, né, como é que as coisas vão se desenvolver, o que é bom, o que eu acho que foi muito bom. Prova, né, que o gestor, tanto aqui no Brasil quanto lá fora, são pessoas maduras, ou seja, ninguém tenta ser herói, tá? Ninguém quer, né, tá todo mundo com o pé no chão, entendendo que esse é um momento muito raro, né, quando a gente pensa em mercados. É raro você ver um momento, uma crise geopolítica desse tamanho, com o mercado líquido desse jeito, e as pessoas, né, com o tamanho de mercado investido, com mais de quantos milhões de pessoas agora foram parar na Bolsa Brasileira, né, de CPFs agora cadastrados, saiu de nada para muitos, por exemplo, né, então mostra uma maturidade do mercado de, olha, né, isso aqui é difícil, não tem precedentes, é difícil você, né, fazer conta e prever, não é só a racionalidade que prevalece, e a gente está ali ostensivamente analisando e avaliando as carteiras, a alocação, né, as carteiras desses gestores, como que a equipe está pensando e como que ele está colocando risco ou não, e em qual momento. Então a gente tira da mão da pessoa física de fazer todo esse trabalho e traz para dentro do fundo. Muito bom, Vitor. Obrigada por esse detalhamento para trazer um contexto mais específico para o investidor que nos acompanha. E eu quero lembrar que esse fundo apresentado pelo Vitor Tartari está disponível na plataforma da Toro Investimentos. Para investir nele, basta abrir a sua conta de forma gratuita, transferir os seus recursos, buscar por Fator Portfólio Plus, Fundo de Investimento Multimercado, na plataforma da Toro, conferir todos os detalhes e fazer os seus investimentos. E lembro que aqui na Toro você tem cashback em fundos de investimentos. Uma parte da taxa de administração é devolvida direto na sua conta aqui na corretora. A propósito, se você está curtindo conhecer mais sobre a Fator Administração de Recursos, com a Adriana e com o Vitor, já aproveita para deixar o seu like aqui no vídeo, assim nós voltamos com novos bate-papos como este. Vitor, eu também quero te pedir agora para você falar um conselho para quem está começando a investir. Um bom conselho, e acho que é pertinente até nesse momento, pensar na sua carteira como um todo, tá? Então, assim, existe um negócio que a gente chama de pocket investments, né? As pessoas pensam assim, esse bolso aqui é o bolso que eu estou investindo para viagem, aí esse bolso aqui é o bolso que eu estou investindo para comprar minha casa própria, e aquele ali é o bolso, né, é o dinheiro para minha aposentadoria. Não pense assim, tá? Pense como um todo, a avaliação de risco no final é como um todo, tá? Isso permeia tanto o investidor pequeno, quanto o investidor qualificado, quanto o investidor profissional, tá? A gente vê, né, clientes de 300 milhões de reais que também incorrem em erros desse tipo, e aí ele subavalia o risco que ele está correndo. Então, no final, ele está correndo, normalmente acontece isso, né? O cliente acha que ele está correndo um risco de 50 e, na verdade, ele está correndo um risco de 100, porque ele separa e não percebe que esse risco está muito grande. Então, a primeira coisa que eu diria aí para quem está começando pense na sua carteira como um todo, tá? Então, não só como, né, investimentos individuais para objetivos diferentes. Esse é o resumo.
E a segunda e mais importante, depois que você passa por essa fase, é o tamanho das posições. Tá? Mais importante do que o retorno do gestor ou da ação é o tamanho que você está incorrendo de risco naquele retorno. Tá? Então, assim, invista, tente ganhar dinheiro, mas tente ter certeza e garantir que amanhã você vai estar lá para continuar ganhando dinheiro, investindo e guardando o seu dinheiro, né, para sua futura aposentadoria, ou para sua viagem, ou para sua casa própria. Mas esses são acho que as principais receitas de bolo aí que precisa estar na mente de todo mundo, né, que o tamanho da posição importa, para garantir que você esteja aqui amanhã, né, depois de uma crise como essa da Ucrânia, ou depois de uma outra crise que a gente nem sabe ainda quando virá, guardando seu dinheiro, investindo. Boa, Vitor, obrigada pelos conselhos. Bom, Adriana, muito obrigada por participar da Conversa a Fundo de hoje com a gente. Vou deixar o espaço aqui para você se despedir e também deixar alguma mensagem final. Paloma, eu aqui agradeço em nome da FAR, da Fator Administração de Recursos, e eu tenho aqui o último recado bem breve. Para nós é muito importante dizer que nós temos um propósito dentro dos portfólios dos cotistas dos fundos Fator, que é sermos o fator de excelência na criação de valor. Muito obrigada. Obrigada, Adriana. Bom, Vitor, fica também aqui o meu agradecimento em nome da Toro Investimentos pela sua participação junto com a gente. Fique à vontade também aqui para deixar sua mensagem final. Bom, obrigado aí pela disponibilização do espaço, Paloma, pelo convite. Fica aqui também já o meu convite, né, para vocês. A hora que vocês quiserem bater papo, né, saber como é que as coisas estão indo nos mercados, dos gestores, alocação, como é que funciona e como é que a gente tem feito e o que a gente está pensando, fica à vontade, só ligar e a gente marca outro bate-papo aqui para falar um pouco mais disso. Mas foi um prazer. Bom, pessoal, eu lembro a todos vocês que estão nos acompanhando que todos os links que nós mencionamos estão aqui na descrição desse podcast. E destaco que vale conferir a playlist da Conversa a Fundo aqui no YouTube da Toro Investimentos para conhecer outras gestoras e fundos. Agradeço a sua atenção e até a próxima Conversa a Fundo.